Bom, hoje a gente vai apresentar um projeto de iniciação científica com o tema Desafios na participação de mulheres brasileiras em cursos de ensino superior à distância. Eu me chamo Simoni de Aquino Fagundes. Eu sou a Ellen, sou estudante de licenciatura em História pela Anhanguera. É um prazer estar com vocês. Eu sou Rafael, estudante de Gestão Portuária pela Ampli. Bom, a história do Ocidente, ela exibe um problema comum para as mulheres, no qual elas se deparam com a exclusão dos seus espaços acadêmicos e normalmente elas eram empurradas para papéis tradicionais como donas de casa e cuidadoras dos filhos. E a oportunidade de mudança surgiu para essas mulheres a partir da Revolução Industrial, no qual elas tiveram acesso aos cursos por correspondência. E ali foi o primeiro contato que essas mulheres tiveram com o ensino à distância. Então, a gente achou interessante trazer esse tema e por conta por conta da dificuldade que essas mulheres enfrentavam e a luta pela qual elas tiveram que enfrentar. Então, a gente trouxe esse tema porque é importante ressaltar as dificuldades delas como uma base para uma possível mudança social. Pode passar. O objetivo temos como objetivo elucidar as dificuldades históricas de inserção e permanência de mulheres como alunas do ensino superior à distância e com foco na discussão sobre a igualdade de gênero e na evolução do papel da mulher no meio acadêmico e profissional. Pode passar. Foi realizada uma revisão bibliográfica utilizando o Google Acadêmico como os seguintes escritores: mulheres, EAD, evasão feminina, EAD, e o delimitador de tempo de 2019 a 2023. Encontrou-se 10 artigos, dos quais 3 eram os mais relevantes para o nosso estudo. Um pelo panorama histórico pela luta feminina e os outros 2 com as dificuldades que as mulheres enfrentam nos dias de hoje, na pandemia e pós-pandemia. Pode passar. Para a gente conseguir entender um pouco melhor esse processo, aqui no presente, é necessário voltar um pouco lá atrás no passado e entender o que foi a segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial foi um evento que aconteceu ali durante a segunda metade do século XIX, em que houve substituição parcial da mão de obra humana por máquinas, e com isso foi necessário que houvesse uma maior qualificação da mão de obra. E a EAD, ela surgiu para poder dar um apoio nisso. Pode passar o slide. Então, a gente vê ali, com as autoras Carrara e Rosa, que a EAD, ali no início do século, no final do século XIX e no início do século XX, ela acontecia principalmente por correspondências, que era feita da seguinte maneira: jornais e revistas, eles publicavam os cursos, como, por exemplo, cursos de datilografia, e a partir disso, quem tinha interesse podia estar enviando uma correspondência e receberia todos os materiais de avaliação em casa. E foi assim que se manteve a EAD por muito tempo, né? E aí nós chegamos no século XX, que foi um século de muitas mudanças aqui no Ocidente, né? Principalmente para as mulheres, porque nós tivemos muitas conquistas em relação ao movimento feminista, como o direito ao voto, e todo o contexto da Segunda Guerra Mundial fez com que essas mulheres elas se deslocassem mais para o mercado de trabalho, né? E aqui no Brasil, ali nos anos 1970, nós tivemos a criação da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que regulamenta toda a educação aqui no país. Ali na LDB, nos anos 70, nós vemos que existe a preocupação em colocar as mulheres ali no ensino superior e, mais do que isso, se preocupar também em incluir ela em cursos que, historicamente falando, são muito associados aos homens, né, como medicina, engenharia. E nos anos 90, mais especificamente em 1996, nós temos a segunda LDB, que é a que está aí até hoje, né, que é ela que oficializa a EAD aqui no Brasil. Nas décadas seguintes, nos anos 2000, a gente pode ver alguns programas, né, como a Universidade Aberta do Brasil, o Telecurso 2000,
e nós vemos essa mudança da EAD saindo da correspondência, do rádio, da TV, para a internet, que é o que nós temos hoje em dia. E em 2020, nós tivemos todo o contexto ali da pandemia, né, de Covid-19, que fez com que as pessoas passassem mais tempo dentro de casa. E com essa preocupação também com o futuro, também veio essa necessidade de se qualificar mais ainda. Então, muitas pessoas foram atrás da EAD, não só por ela ser mais flexível, mas também por conta dos custos, que são mais baratos. E também é nesse contexto que a gente vê, por meio das estatísticas, dos censos, tanto governamentais quanto privados, a maior entrada das mulheres na EAD. No ensino superior, no presencial, em todas as modalidades, são as mulheres que se destacam dentro da EAD. Porém, isso não significa que ainda não existam desafios para elas, né? Porque devido a todo esse machismo histórico que esse grupo enfrenta, nós podemos ver principalmente duas situações ocorrendo, sendo a primeira delas a da dupla jornada, que é caracterizada não só por essas mulheres terem todo o trabalho profissional mesmo e da formação acadêmica, como em casa, elas ainda têm um outro tipo de trabalho, que é o de cuidado do lar, dos filhos, e tudo isso gera uma sobrecarga. Esse machismo também pode ser visto na escolha dos cursos, porque ainda existe a ideia de que as mulheres só devem fazer, só servem para cursos e atividades que são associadas ao cuidado. Então, ainda se nota que existe uma predominância de mulheres em cursos de pedagogia, licenciatura, mas está mudando, né? E tudo isso é abordado pelos autores Guimarães et al. E Lima et al. Pode passar o slide. E aqui nós trouxemos algumas imagens para poder mostrar para vocês como que eram esses cursos, né? Aqui à esquerda nós temos uma carta, tá com o endereço, né, de um instituto que fornecia esses cursos. À direita nós temos um exemplo de um curso de corte e costura, que era um curso muito comum, que aparecia principalmente nos cursos, nas revistas femininas, né, por conta desse viés de gênero. E aqui no meio a gente tem uma figura que eu acho que não precisa nem de explicações, né? Acredito que todo mundo conheça a Barbie e a gente acha que ela tem tudo a ver com o que a gente queria trazer no nosso trabalho, mas a gente vai conversar mais sobre ela no nosso bate-papo. Pode passar. Nas condições do presente estudo, os resultados demonstraram que o ensino à distância tem sido fundamental para a inserção das mulheres no ensino superior e no mercado de trabalho. Apesar dos avanços conquistados através de protestos, ainda persistem desafios como a evasão feminina devido à sobrecarga da dupla jornada. É necessário implementar estratégias para promover a igualdade de gênero e garantir acesso e permanência das mulheres no ensino à distância. Pode passar. Como referência, a gente usou o trabalho da Carreira e Rosa, né, que é o que dá o contexto histórico, e o Guimarães Secati e o Lime Cacilho, que dá o panorama atual das mulheres, pós e pré-pandemia. Pode passar. Agradecemos primeiramente as instituições Unopar, Uniderp e Ampli por possibilitar o programa de extensão científica, aos coordenadores Diego e Fátima, ao nosso orientador, o mestre professor Alex, aos monitores Isaac e Maria Eduarda, a turma 5 em geral, e não esquecendo do mais importante, vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado, estamos abertos a qualquer dúvida e pergunta.